Boa tarde para quem estiver nos assistindo. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar agora a apresentação da professora Patrícia Nicolucci, do Departamento de Física e Matemática, aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Ribeirão Preto, e ela nos falará sobre o curso de Física Médica. Por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom, então, o curso de Física Médica, ele está, como nesse primeiro slide já mostra, para já deixar isso bem claro para todo mundo, ele está ancorado no Departamento de Física e Matemática, porque o curso de Física Médica é um curso de ciências exatas, como a gente vai ver. Bom, mas eu quero falar primeiro um pouquinho das origens do curso de Física Médica, da ciência Física Médica. E a Física Médica nasceu, na verdade, um pouquinho antes disso que eu vou contar. Mas, oficialmente, a história do nascimento da Física Médica é lá no finalzinho do século XIX, quando a física e os pesquisadores de física estavam numa efervescência de novas ideias, novas teorias, todo mundo estava estudando muitas coisas novas. E, no início do século seguinte, na verdade, a gente tem o nascimento da física quântica, que é quando todas essas ideias novas, então, viram uma teoria mais global. Mas, no finalzinho do século XIX, então, lá em 1895, um físico alemão, o Röntgen, faz uma descoberta importantíssima que vai marcar historicamente o início da física médica. E essa descoberta foi exatamente utilizando tubos de raios catódicos, que a gente chama hoje, embora naquela época ele não soubesse o que era isso. É mais ou menos um tubo de televisão de hoje. E ele percebeu, trabalhando no laboratório dele, que o funcionamento desses tubos produzia luminescência numas placas que ele tinha esquecidas lá num lado do laboratório dele. E ele não sabia o que gerava essa luminescência, mas ele achou que era algum tipo de radiação, que ele chamou então de raios-x. E aí então a gente tem a descoberta dos raios-x, em 1895. Bom, ele descobriu que além de produzir essa luminescência nessas placas, esse material também sensibilizava placas fotográficas. E ele, então, decidiu fazer fotos usando essa radiação que ele tinha descoberto. Então, ele fez a imagem de bússolas, de diversos materiais, para conseguir ver o interior desses materiais. E ele teve a grande ideia, a grande sacada, de apresentar essa descoberta nova que ele teve no departamento de medicina da faculdade dele, e ele chamou um professor de anatomia e fez uma radiografia da mão desse professor de medicina. E nasceu aí, então, a física médica. No ano seguinte, em 1896, o Henri Becquerel descobriu, prosseguindo essas pesquisas do Röntgen, ele descobriu um tipo de radiação muito parecida com aquela, mas originária de materiais da natureza. Em 1898, a Marie Curie, também descobriu outros materiais radioativos. E aí, então, nasceu a radioatividade. Como essas radiações do Röntgen, do Becquerel e da Madame Curie tinham propriedades muito semelhantes, a pesquisa com esses materiais, com essas radiações, seguiu em paralelo. E já, então, em 1895, a gente tem a primeira radiografia feita da mão daquele professor de medicina, e já no ano seguinte, o primeiro tratamento usando essas radiações descobertas para fazer, nesse caso, tratamento de câncer. E aí, então, oficialmente, começa a física médica. Bom, hoje, como é que a gente define essa especialidade? A física médica, então, ela pode ser definida como uma ciência, é uma parte da física, mas é uma parte multidisciplinar que compreende o uso dos conceitos, dos métodos, das técnicas, dos conhecimentos de física para aplicação em medicina, biologia e em outras áreas da saúde. Então, a gente usa conhecimentos de física para desenvolvimentos numa outra área. No caso, a medicina, biologia e áreas da saúde. Mas a física médica é, estritamente falando, uma ciência exata. Porque para a gente poder usar essas teorias de física, a gente tem que conhecê-las. Eu vou mostrar agora algumas áreas em desenvolvimento em física médica. São diversas sub-áreas que a gente tem dentro da física médica. Ela já é uma sub-área da física, mas tem diversas outras sub-áreas. Eu vou mostrar algumas para vocês verem o que a gente faz.
e o que pode ser feito dentro da física médica. Bom, a área clássica, então, como eu falei para vocês, a física médica surgiu daí, é o uso das radiações ionizantes para fazer tratamento, para fazer terapia, para fazer diagnóstico de diversas doenças. Então, a gente tem desde o uso de equipamentos e do desenvolvimento desses equipamentos para poderem ser usados. No caso desse aqui, por exemplo, é um equipamento de terapia para a gente tratar câncer. A gente tem o uso de materiais radioativos, por exemplo, para fazer a imagem. Nesse caso aqui, é a imagem de tireoide, que é feita administrando material radioativo para um paciente. Então, já que eu vou usar essas radiações, eu tenho que conhecê-las, tenho que saber como é que elas interagem no corpo do paciente. Tenho aqui um outro exemplo do uso de radiação ionizante, nesse caso para fazer imagens, para poder fazer diagnóstico. Eu tenho aqui uma tomografia tridimensional da coluna de um paciente, que também é feita utilizando o raio-x, aquele que foi descoberto por Röntgen. Aqui eu tenho uma imagem de uma mamografia, também feita com raio-x, para detectar tumores de câncer de mama. Então, essa é a área clássica da física médica, mas tem várias outras. Como, por exemplo, uma área muito em crescimento hoje, que é a ressonância magnética nuclear. Então, utilizar conhecimentos de ressonância de núcleos atômicos, que a gente de física sabe bastante como é que funciona, usar esse conhecimento para poder fazer diagnóstico de doenças. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando, por exemplo, um tomógrafo, um paciente que está sendo posicionado para fazer um desses exames. Como é que a gente obtém essas imagens? Como é que são essas imagens? Nesse caso, a gente pode fazer, por exemplo, imagens anatômicas. Então, eu só quero saber se a anatomia tem alguma coisa anormal ou não. Mas em ressonância magnética nuclear, hoje em dia, também tem muitas pesquisas para saber do funcionamento, principalmente do cérebro humano, para entender como é que o cérebro humano funciona. Então, a gente tem aquilo que a gente chama de ressonância funcional. Mas a gente precisa, de novo, saber aplicar as teorias de ressonância magnética nuclear para poder fazer esses estudos do funcionamento do cérebro. Uma outra área na física médica é o biomagnetismo. A gente sabe já há muito tempo que o corpo humano produz campos magnéticos. Existem correntes elétricas no corpo humano. Isso está bem lá na física, né? Corrente elétrica. Essas correntes elétricas geram campos magnéticos e esses campos eles podem dar um indicativo do funcionamento de determinados órgãos do corpo. Então, a medida desses campos magnéticos pode ser usada, por enquanto, para diagnóstico, mas também pode ser usado para terapia. Um outro exemplo é o ultrassom. Acho que todo mundo já viu uma aplicação de ultrassom. Bom, as mães já viram a aplicação de ultrassom. Então, tenho aqui, nesse primeiro exemplo, um ultrassom de um feto, lá na barriga da mamãe. Aqui, um exemplo de um ultrassom tridimensional. Aqui, a gente aplica conceitos de física, porque o ultrassom é um tipo de radiação. Então, a gente tem que entender como é que essa radiação interage com o corpo humano para poder formar essas imagens. Mas aqui também entra uma parte muito grande de computação. Como é que a gente obtém esse sinal de ultrassom e transforma isso numa imagem reconstruída tridimensionalmente, numa imagem no tempo. Hoje em dia a gente tem ultrassom 4D também, que a gente faz uma imagem tridimensional que ela avança no tempo. Então, vocês já estão percebendo a multidisciplinaridade que está envolvida na física médica. Além disso, uma outra aplicação de ultrassom, não só para fazer diagnóstico, né, é também para fazer terapia. A gente já sabe, hoje em dia, que o ultrassom interage de uma determinada maneira com o corpo humano, então ele pode ser usado, por exemplo, para fazer terapia de lesões musculares. Os desportistas usam muito isso hoje em dia, mas isso tem que ser desenvolvido com o tipo de radiação certa, com a potência certa, com a intensidade correta, e isso, quem sabe física. Um outro exemplo ainda de aplicação de subárea da física médica é a fotobiofísica. A fotobiofísica, então, usa a aplicação de um determinado tipo de radiação ou de determinados tipos de radiação com energias muito específicas para fazer também
Terapia, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar de cirurgia ocular utilizando laser. Isso é uma aplicação de uma determinada radiação em medicina. Ou então uma aplicação estética mesmo, como a gente tem aqui. Por exemplo, a gente usa laser para fazer branqueamento dos dentes. É uma aplicação estética. Mas se eu não utilizar um feixe muito bem calibrado, o feixe correto, da energia correta, será que eu posso causar alguma lesão para aquele paciente? Então, aí entra toda uma série de controle de qualidade que a gente tem que ter dessa radiação, desses equipamentos, para que a gente possa obter o máximo de benefícios dessa radiação, dessa aplicação. Então, aí entra a física médica. Especificamente do curso de Física Médica, então, aqui na Universidade de São Paulo, como eu falei para vocês já, esse curso ele é baseado no Departamento de Física e Matemática, exatamente porque ele é um curso de exatas. Então, o Departamento de Física e Matemática, o DFM, eu vou falar daqui para frente, ele está dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui de Ribeirão Preto. E aqui estão algumas imagens do campus. Eu espero que esteja dando para vocês verem daí que o campus daqui é muito agradável, é muito salutar para quem quer vir estudar bastante. E o DFM, o nosso departamento, é um departamento que tem muita tradição em ensino e pesquisa em física médica, não só no Brasil, mas na América Latina. É um dos pioneiros nessa área aqui no Brasil e tem um curso de pós-graduação muito forte, muito bem conceituado nacionalmente, desde 1986. Então já formou vários mestres, vários doutores. E em 2000, no ano 2000, foi criado então o curso de graduação em bacharelado em física médica. Então a gente já tem algumas turmas formadas, mas o curso de graduação então vem a partir de uma experiência toda de pesquisa e ensino na pós-graduação dentro do departamento. Bom, a forma de ingresso nesse curso é por vestibular, pela FUVEST, como todos os outros cursos da USP. Nós oferecemos um total de 40 vagas por ano, é um vestibular só no ano, vocês já sabem, né? Esse curso é um curso de período noturno, ele tem uma duração de 5 anos, uma duração normal de 5 anos, né? De 10 semestres, portanto, e ele está estruturado em alguns módulos de disciplinas e mais um estágio no final do curso, que é um estágio obrigatório para todos os alunos. E vocês já vão entender por que esse estágio é importante na estrutura do nosso curso. As disciplinas que estruturam o curso, elas estão formadas em alguns módulos. Então, nós temos o módulo básico, que é fundamentalmente formado por disciplinas de física, matemática e informática. Eu vou mostrar um esquema daqui a pouquinho, vocês vão ver que essa parte é uma parcela grande do nosso curso. Depois nós temos disciplinas inter e multidisciplinares, exatamente por causa da característica da física médica. Depois nós temos disciplinas profissionalizantes em cada uma das diversas áreas de atuação que o físico pode ter depois de formado. E temos algumas disciplinas que são optativas. Então, ao longo do curso, o aluno se interessa mais por uma área ou por outra, então ele pode se especializar um pouquinho mais, elegendo essas disciplinas. Eu acho que não dá para vocês verem o que está escrito dentro de cada caixinha, mas se baseando na cor já vai dar para entender o que eu quero mostrar. Todas essas caixinhas aí representam disciplinas do curso de graduação em Física Médica aqui da USP. As caixinhas azuis significam disciplinas daquele módulo básico que eu falei para vocês. Então, são fundamentalmente disciplinas de física e matemática, que dão toda a base de conhecimento para que vocês possam depois entender as aplicações daquelas teorias e de todo aquele formalismo nas mais diversas aplicações que a gente tem dentro da física médica. As caixinhas laranjas são as caixinhas de disciplinas multidisciplinares e as caixinhas verdes são as disciplinas profissionalizantes, então, que vão dar os conhecimentos básicos de cada uma daquelas áreas de aplicação de dentro da física médica. Vocês também podem notar que tem um bom número de caixinhas verdes aí. É exatamente uma preocupação que o nosso curso tem de formar uma base muito forte para todos os alunos, independente da sub-área de física médica que eles vão querer se especializar depois.
Bom, as áreas de atuação, então, para quem faz física médica, né, para os nossos alunos atualmente, se dividem também em várias opções. Então, uma opção é pesquisa, então assim como quem é egresso de cursos de física, por exemplo, o nosso curso de física médica também prepara esses profissionais, os nossos alunos, para trabalhar em pesquisa, principalmente dentro de universidades, fundações, laboratórios, em algumas empresas aqui no Brasil que também fazem pesquisa, no ensino, dentro de universidades ou hospitais e clínicas, que correspondem a uma grande parcela de interesse por esses alunos que se formam aqui no curso de Física Médica. Empresas, tanto aquelas que desenvolvem pesquisa, quanto aquelas que já têm um processo produtivo estabelecido, mas o conhecimento de técnicas experimentais em física proporciona também um conhecimento para que os egressos desse curso possam trabalhar nessas empresas. Indústrias de equipamentos ou de processos usados em medicina. Também uma grande área de atuação é a área autônoma, em que o formado de física médica, o físico médico, pode prestar consultoria para hospitais, empresas, para todas essas outras áreas. E também as autarquias e órgãos públicos, principalmente na área de normatização do uso de alguns materiais radioativos ou de radiações ionizantes. Então, nós temos, por exemplo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, as usinas de Angra dos Reis, por exemplo. Então, isso também é uma área de atuação possível para o egresso de um curso de Física Médica. Opção não falta. Bom, o nosso curso é um curso relativamente novo, então eu falei para vocês que ele começou em 2000. Então, esse é um gráfico que mostra a evolução do número de formandos que nós temos ano a ano nesse curso. Então, aqui esse primeiro quadrinho é da primeira turma de formandos, se formaram 17 alunos, de 40 que entraram. E depois a gente teve aí uma evolução para esses formandos e a gente está chegando num patamar, então, de mais ou menos 25 alunos formandos por turma. Aqui está um gráfico da atuação dos alunos egressos, daqueles alunos que já se formaram no nosso curso aqui de graduação em Física Médica. Então, nós temos uma grande parcela desses alunos que escolhe ficar aqui na área da pesquisa, que é essa grande área azul aqui do gráfico, em parte no nosso departamento, exatamente por causa da nossa tradição em pesquisa, né? Então, esses alunos se formam aqui e acabam se inserindo nas atividades de pesquisa do próprio departamento e resolvem ficar, então, na área acadêmica. Mas nós temos também uma grande parcela aqui, quase 33% desses alunos egressos, que vão se inserir em hospitais e clínicas. Então, vão trabalhar especificamente aplicando todos aqueles conhecimentos de física que eles aprenderam em hospitais e clínicas, então, em técnicas, em procedimentos, em medicina. 11% quase aqui vão trabalhar em empresas, então nessas empresas que produzem, por exemplo, equipamentos médicos hospitalares, e mais uma parcela menor aqui de 7% que vão para outras atividades. Então, ou vão prestar consultoria, ou vão para ensino, mas de forma geral, o que a gente tem é que todos os egressos daqui do curso de Física Médica têm se inserido muito razoavelmente no mercado em um curtíssimo espaço de tempo. É isso que eu queria apresentar para vocês. E eu quero deixar o destaque aqui, então, da página do Departamento de Física e Matemática, que vocês podem acessar para ter outras informações, tanto a respeito do departamento, quanto a respeito do curso de bacharelado em Física Médica. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você. Posso fazer umas perguntinhas? Claro. Pode? Então vamos lá. Claro. Minha primeira pergunta, eu acho que para quem está nos assistindo, né, talvez pode se perguntar, nossa, mas entra 40 e está saindo 23, 28, né? Sabe-se que isso é uma realidade de vários cursos, ou seja, talvez não de cursos onde a procura é muito grande, né, que você selecione de maneira um pouco mais ampla aqueles alunos, mas em outras partes, principalmente parte de engenharia, eu acho que você tem uma formação. Então,
É possível falar que é um curso difícil? Ou seja, que aqueles que não estão se formando por quê? Por exemplo, quem perguntaria, quem estiver assistindo podia fazer essa pergunta, né? Eu acho que para quem gosta de exatas, biologia é que é difícil. É claro, esse é um curso da USP, é um curso de excelência, é um curso de altíssima qualidade. Mas o que a gente viu no começo, porque esse é um curso novo, como eu falei. Então, no começo, o que a gente viu é que havia um desconhecimento de quem prestava o curso, de quem ingressava no curso, sobre a carreira. Então, muitas pessoas que prestaram física médica no começo, nas 2, 3 primeiras levas, nas primeiras turmas, achavam que o curso era um curso de medicina. E, na verdade, não é um curso de medicina, é um curso de ciências exatas, é um curso fundamentado em física, em que a gente vai ver como aplicar essas teorias de física. Mas é um curso de ciências exatas. Então, eu acho que era mais o desconhecimento da carreira. Tá. Não, eu concordo. Tanto que essa média cresceu aí ao longo da progressão das turmas. E acho que esse é o ponto de ter mostrado aquela apresentação, que você mostra que mesmo as disciplinas que não são no núcleo básico, as profissionalizantes, elas têm um pé na física. Você vai usar tudo aquilo que você aprendeu nas disciplinas básicas, só que agora você vai aprender a aplicar, e aplicar em medicina. Tá. Então, na sua opinião, eu conheço o curso também, mas enfim, aproximadamente, se pegarmos os 100% das disciplinas, quantos por cento seriam física, quantos por cento seriam biológicas? Por exemplo. 80% física, 20% biológica. Tá, não, isso é só para deixar claro que realmente não é um curso de medicina e está longe disso. Exatamente. Né? Mas, em algumas das disciplinas profissionalizantes, que você vai precisar de muita física, da física que você aprendeu, você também vai precisar daqueles 20% das disciplinas biológicas. Os 20% estão lá para dar a base. E outra comparação também, que para as pessoas que não conhecem o curso de Física Médica um pouco mais a fundo, mas elas provavelmente conhecem o curso de Física. Como você compararia, ou seja, a grade, a formação de um físico médico? O nosso curso é um curso muito forte na preparação desse núcleo básico. Então, a gente tem, eu diria que 80% da formação de um bacharel em Física a gente tem nesse curso. Só que de uma maneira condensada. Porque, claro, a gente tem um ano a mais, são 5 anos, mas é um curso noturno. Então, a gente condensa um pouco esses conhecimentos todos, né, esse primeiro núcleo básico. O que a gente tem é a mais, na verdade. Parte profissional. Toda essa parte profissionalizante, essa parte aplicada, o pessoal da Física não tem. Então, eles estendem um pouco mais em tempo esse núcleo básico, a gente comprime isso um pouquinho mais. Claro, não dá para dar 100% de um curso de 4 anos de Física, mas a gente chega em 80%. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês.